Olá a todos, professor Celso Zibovicius e eu, hoje aqui reunidos, nós vamos falar sobre um método de avaliação, ainda talvez não tão explorado por nós na graduação da FOUSP, mas muito interessante, que é o portfólio, né? E essa entrevista que eu vou fazer com o professor Celso, ela integra o tutorial de avaliação do GADIT, do Grupo de Apoio Didático-Tecnológico da FOUSP. Olá, professor Celso, tudo bem? Bom dia, professora Ana Estela, tudo bem? É um prazer estar aqui contribuindo para esse trabalho do GADIT e falando sobre portfólio. Muito bom. Professor Celso, o que é um portfólio? Bom, o portfólio, na verdade, no caso do ensino remoto, ele é um arquivo individual, onde são colecionados trabalhos realizados pelos alunos no decorrer dos seus estudos da disciplina ou de um curso. Então, na verdade, ele trata de uma coletânea de trabalhos ou exercícios contidos numa pasta ou num arquivo virtual individual e permite construir, entre outras coisas, o perfil acadêmico do aluno, refletindo o ritmo, a direção do crescimento e os temas do seu interesse, suas dificuldades e o potencial a ser desenvolvido. Muito bom. Nesse sentido, ele se enquadraria, por exemplo, como um método de avaliação formativa, certo? Sim, com certeza. Na medida que ele vai evoluindo ao longo do processo, o portfólio pode servir sim como um instrumento de avaliação. E quais as habilidades e competências que o aluno desenvolve quando ele elabora um portfólio? Então, eu acho que assim as principais habilidades e competências seriam assim, primeiro a capacidade de apreensão reflexiva e ampliada de um determinado conteúdo. Então, como ele vai de alguma forma elaborar o seu conteúdo, ele vai desenvolver essa capacidade de como ele apreende, né? Não só aprende, mas apreende, como ele traz para si próprio o conteúdo e como ele vai então desenvolver a atividade no portfólio. Ou seja, nesse sentido, é um pensamento compreensivo, né? E a habilidade de reproduzir de forma própria e muitas vezes criativa essa apreensão do conteúdo, ou seja, a habilidade crítica e criativa do aluno. Com isso, na verdade, também em muitas situações se destaca a habilidade de buscar de forma autônoma conhecimentos complementares, porque ele às vezes precisa, para desenvolver a atividade ou a tarefa do portfólio, buscar novos conhecimentos. E isso vai desenvolver nele essa capacidade de reter aquele conteúdo trazido pelo professor e ir buscar na literatura outro material que dialogue com esse. Excelente. Muito bom. E, normalmente, como não é uma forma de avaliação, talvez que a gente ainda use tanto, né? Alguns de nós usamos, mas é muito importante preparar o aluno, né? Porque ele também não está, muitas vezes, acostumado a ser avaliado dessa forma, né? Então, como é que a gente prepara essa tarefa? Que orientações são importantes dar por aluno quando a gente solicita como tarefa um portfólio? Bom, quando a gente planeja o portfólio, é importante isso, né? Você ter, dentro do teu planejamento da disciplina, ter bem posicionado o portfólio, ou seja, qual é o objetivo desse portfólio, quais são os conteúdos que vão ser trabalhados através do portfólio e qual é o objetivo que você vai ter quando escolhe essa estratégia, né? Bom, e aí, quais são as formas de apresentação que você vai querer que teu aluno apresente no portfólio? Isso é muito importante, né? E importante também diversificar os conteúdos e dar espaço para que o aluno tenha várias possibilidades de apresentação, né? Então, dependendo do conteúdo que você escolheu do portfólio, ele vai apresentar de uma forma, né? Seja um texto, seja uma redação livre, espontânea e assim por diante.
A outra coisa que é muito importante é na hora da gente apresentar, como você bem colocou, professora Anistela, o sentido de que, como os alunos ainda não estão bem familiarizados, a gente tem que explicar muito bem para eles o que é o portfólio, né? Ou seja, a gente tem que ter muita clareza ao transmitir as instruções, o prazo que eles vão ter para desenvolver a atividade, os métodos de avaliação que vão ser utilizados, né? Ou seja, as regras do jogo, né? Acho isso muito importante. Na medida que eles vão se acostumando, já fica mais claro para eles, né? É um pouco parecido com toda a cultura do ensino remoto. Na medida que eles vão conhecendo e tendo prática, eles ficam mais familiarizados com o processo. Excelente, muito bom. Quer dizer, também dentro dessa questão ainda, ressaltar, né, para os estudantes que às vezes, na minha experiência, eu vejo às vezes que não fica claro de saída, porque ele não está acostumado, que o que ele vai escrever é como se fosse um diário, né? Então, Exatamente. É a natureza reflexiva dos apontamentos, das anotações, que ele mesmo vai selecionar o que foi significante e relevante para ele. Não tem um certo e um errado. É o caminho dele, é uma página aberta, né, para ser preenchida. E eu acho muito interessante, eu tenho algumas experiências também de disciplinas que a gente já usou, e você percebe que, quer dizer, geralmente você vai pedir ele mais no começo da disciplina ou de uma unidade de conhecimento e avaliar no final, certo? Porque ele vai registrar um percurso, né? Não é uma avaliação pontual, é uma avaliação que tem esse caráter, então no modelo assíncrono ele se aplica bem, né? E é tão interessante verificar muitas vezes que você tem 10, 15, 30 alunos que vão fazer o portfólio sobre o mesmo curso, o mesmo conjunto de aulas, e você lê 30 portfólios, você vê 30 percepções totalmente diferentes, e para nós, às vezes, olhando e analisando o que os alunos produzem, é de uma riqueza, muitas vezes a gente se emociona e dá sentido e vida para o nosso processo de aprendizagem. A gente aprende muito com os portfólios dos alunos e percebendo como que aquilo que a gente ofereceu foi recebido por cada um de uma maneira diferente. Né? Exatamente. E, na verdade, assim, quando a gente fala em competência, é esse processo que você pode perceber como essa competência da autonomia do processo de ensino, de como cada um vai apreendendo o conteúdo de forma diferente e ela não é reprodutiva, né? O portfólio jamais pode ser só reprodutivo, ou seja, o aluno reproduzir exatamente aquele conteúdo ensinado exatamente como na sala de aula, porque senão ele perde justamente essa capacidade extremamente importante da autonomia, de como ele vai desenvolver. E, de fato, você tem razão, quer dizer, nenhum portfólio é igual ao outro. Isso não quer dizer que o aluno deixou de aprender aquele conteúdo, não quer dizer que ele não foi buscar um outro diálogo com aquele conteúdo, e é por isso que você tem razão, quer dizer, é um processo de aprendizagem mútuo. O professor também, ao ler os portfólios, pode olhar aquele próprio conteúdo que ele ensinou numa outra perspectiva. Perfeito. E professor Celso, como que a gente avalia um portfólio? Quais os critérios que a gente deve usar para avaliar um portfólio? Então, essa é uma avaliação bastante rica, inclusive, o processo da avaliação. Bom, ele, em primeiro lugar, está diretamente relacionado com a estratégia utilizada para aquela transmissão de um determinado conteúdo. Então, vai depender muito do que a gente pede para o aluno desenvolver no portfólio, né? O processo, então, de avaliação, primeiro requer a leitura, eu acho que a gente já conversou sobre isso, não dá para avaliar um portfólio sem ler o portfólio por completo, né, do conteúdo elaborado pelo aluno, e aí ele pode variar, desde respostas a perguntas mais objetivas sobre uma determinada questão, ou então uma aula gravada de um artigo científico, a síntese de um filme,
né? Muitas vezes você dá um filme e eles vão fazer uma síntese sobre o filme, um podcast, um TED, ou seja, hoje tem recursos de mídia variados para avaliação. Então, acho que assim, a gente tem alguns aspectos são importantes na avaliação. Primeiro, se o aluno demonstrou, através da sua tarefa, do seu texto, que acessou o material sugerido. Acho que isso é muito importante, né? Muitas vezes você vê um texto que você percebe claramente que ele não acessou o material, que ele está dando uma desviada. A segunda questão é se ele realmente demonstrou uma habilidade de reflexão e compreensão, né? Quer dizer, qual o grau de profundidade que ele conseguiu atingir com aquele conteúdo, né? Se ele consegue mostrar esse processo de reflexão, de o que ele acha sobre aquele assunto. Então, acho que isso é muito importante. Também não é difícil a gente ver isso, a gente tem já essa habilidade desenvolvida, né, na pedagogia. E a forma de apresentação, quer dizer, ela foi apresentada de acordo com o que foi solicitado, o aluno demonstrou cuidado ao elaborar essa tarefa, ele foi criativo em alguns momentos, enfim, essa também é uma questão importante. E se ele foi coerente? Né? Eu acho que essa é uma questão de coerência muito, muito importante nesse processo. Né? Se ele está coerente com o próprio desenvolvimento dele no portfólio. Né? Por isso que a gente sempre diz que o portfólio, a gente vê não só pontualmente uma determinada tarefa, mas um processo todo de crescimento do aluno. Excelente. Então, quer dizer, o portfólio, né, no ensino remoto, tem uma questão interessante que ele desvia daquele dilema consultar, não consultar, né? Então, o aluno pode consultar a videoaula que ele assistiu, ele pode consultar uma série de coisas, porque a gente não está exigindo dele de volta a memorização daquele conteúdo, Exatamente. mas ele mesmo consultando, ao ter que escrever e comunicar com a sua forma de dizer aquilo que foi aprendido, né, ele está também mobilizando outras competências que não são só a memorização, mas que é o entendimento numa escala cognitiva talvez superior, em que ele precisa ter uma análise crítica, ser capaz de fazer uma reflexão e comunicar, né? É quase como quando a gente diz que a gente aprende mais quando a gente ensina do que quando a gente está de forma passiva recebendo a videoaula ou o conteúdo, né? Por isso que o portfólio é um instrumento muito interessante para a gente lançar mão no ensino remoto, não é? E por isso que a gente sempre recomenda que não se faça num portfólio uma prova objetiva como a gente costuma fazer em sala de aula, porque é exatamente o que você citou agora. Ele vai simplesmente reproduzir numa resposta única, né, aquilo que estava lá na aula, ou copia e cola de um texto qualquer, e sim fazer perguntas disparadoras, perguntas que vão levar à reflexão do aluno e que ele possa mostrar, através da sua capacidade de expressão, a apreensão daquele conteúdo, e não só uma reprodução simples, como a gente faz normalmente nas provas de avaliação tradicionais. Perfeito. Então, nesse modelo também, a gente não quer uma cópia do conceito, um Ctrl-V, Ctrl-C de jeito nenhum, né? Então, seria mal visto, né, se ele não escrever com as suas próprias palavras, com o seu próprio entendimento, sabe? Não, e na nossa experiência, muitas vezes eu falo para o aluno que ele vai ter nota baixa se ele simplesmente, por exemplo, reproduziu o que ele debateu em sala de aula, porque eu sei o que foi discutido, eu quero saber qual é a opinião dele. Né? Então eu falo para ele, a nota vai ser mais baixa quanto menos opinião sua você colocar. Legal. E por fim, você poderia citar um exemplo dentro da sua experiência, algum comentário sobre o portfólio? Sim, com todo prazer. Nós já há alguns anos a gente utiliza o portfólio na disciplina de Ciências Sociais e Saúde, é uma disciplina que é oferecida no primeiro ano da graduação,
e que justamente os portfólios a gente denomina de cadernos de anotações virtuais, porque é onde ele vai fazer suas anotações próprias. E a gente trabalha em módulos essa disciplina, e, por exemplo, um dos módulos que a gente trabalha é um módulo de preconceitos como doença social. E, enfim, e no módulo você trabalha diversos preconceitos, como homofobia, racismo e assim por diante, e em cada um desses preconceitos eles vão escrevendo as suas reflexões, as anotações. Como é uma disciplina que acontece muito de forma reflexiva com os alunos em sala de aula, através de atividades e mesmo remoto, então eles vão colocando suas anotações de livre expressão, na verdade, eles têm muito poucas perguntas disparadoras, né? Então eles trabalham vídeos, links de vídeos no YouTube, textos, artigos científicos sobre uma determinada doença, com um determinado estigma, eles trabalham muito essa questão de estigma, e eu acho que, assim, além de se ater ao assunto, né, eles colocam muito as suas ideias e suas experiências pessoais, porque isso é uma observação importante. No começo da aula, a gente faz um acordo com os alunos de sigilo, né? Ou seja, como esses assuntos são bastante delicados, muitas vezes, o aluno tem a liberdade de escrever dentro do sigilo, ou seja, somente a pessoa que vai avaliá-lo e vai ler o portfólio tem acesso a esse material. E é muito lindo as experiências que a gente tem tido de expressões, de experiências de vida, de desabafos, e mais do que isso, muitas vezes, esse caderno de anotações, como eles estão no primeiro ano, serviu para eles se conhecerem muitas vezes, porque eles conversam entre eles ideias para colocar no portfólio. Então, eles acabam se integrando como turma a partir destes exercícios. Então, tem sido uma experiência muito rica. Dá muito trabalho, porque nós temos que ler os 80 do curso integral e os 50 do curso noturno, mas a nossa equipe é composta por monitores de alunos e voluntários que fazem aprimoramento, então é sempre muito prazerosa essa experiência e tem mostrado, até pela avaliação que os alunos fazem da disciplina, um elemento muito positivo. E é claro que na construção da média final, esse portfólio sempre tem o peso maior, né? E dependendo de cada módulo, a gente pode distribuir, porque dependendo do número de tarefas que o portfólio tem de cada módulo, ele vai ter um peso maior ou menor na média final. Mas é muito rico. Até porque ele é amplo e abrangente, né? Claro, claro. E eles sugerem filmes, eles contam experiências de filmes a partir daquilo que eles falam, e eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente pode fazer um portfólio e ter um método de avaliação que não necessariamente reproduza o nosso conteúdo esperado. Acho que isso é muito importante. A gente pode avaliar de uma maneira muito mais ampla e que permite ele ter essa experiência de autoexpressão. Isso é muito legal. Dentro disso que você coloca da autoexpressão, quer dizer, também, e dessa sua vivência, dessa experiência, a gente pode dizer também que a elaboração do portfólio e a forma como você dá o feedback sobre o portfólio, né, que ela acaba sendo interativa, ela desenvolve um conjunto de competências que são muito importantes no exercício profissional, que são as socioafetivas, e também para o aprendizado, porque abre os canais de aprendizado, né, que nem sempre a gente valora suficientemente quando a gente está fazendo o processo de ensino-aprendizagem, né, e é um conjunto de competências muito importante na área da saúde, toda a saúde, né, do exercício profissional, na comunicação com o seu paciente, com outros profissionais, né, e, por fim, ainda mais um pouquinho... Eu só ia fazer uma observação dentro do que você falou, que no processo de avaliação é fundamental dar o feedback para o aluno, que não seja só a nota. Acho isso elementar no processo de avaliação. Muitas vezes,
eles cobram da gente, eles mandam às vezes e-mails assim, você já leu o meu caderno? Porque o meu colega já recebeu o teu feedback. Então, acho isso muito importante, porque isso é uma avaliação qualitativa e não só quantitativa, né? E é isso que eles esperam muito isso. Perfeito, isso é fundamental, tem toda a razão. E, para terminar mesmo, você acha que, você citou o exemplo da disciplina de Ciências Sociais, que numa disciplina que tem uma outra natureza, uma outra característica, uma disciplina de endodontia, periodontia, dentística, também poderia ser aplicado um portfólio? E como? Acho que sim. Eu acho que a gente hoje tem recursos tecnológicos que permitem não só literatura, né, quer dizer, trabalhar literatura, trabalhar artigos científicos, onde o professor, por exemplo, pode pôr em debate uma determinada técnica, ou um determinado material em questão, seja restaurador, seja obturador na endodontia, ele pode, por exemplo, pedir para um aluno procurar na literatura e debater diferenças entre materiais obturadores, ou mesmo ele colocar um vídeo de um caso clínico, onde ele está fazendo um determinado procedimento restaurador, cirúrgico, e pedir para o aluno discutir esse procedimento, né? É muito rico porque ele vai conseguir perceber que ele vê detalhes daquele procedimento clínico que às vezes o próprio professor não esperava que o aluno fosse perceber. Então, acho que sim, acho que é muito possível fazer isso através de portfólio. Excelente, professor Celso. Muito obrigada por compartilhar aqui sua experiência com o portfólio. E a gente segue essa conversa aí. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar contribuindo nesse processo nosso de construção de novas metodologias e novos processos de avaliação. Excelente. Até a próxima.